Um cidadão brasileiro, membro do judiciário, 6 meses sob sanções americanas, contas bloqueadas, transações em dólar proibidas, de repente livre como passa. Free como passa. Free as a bird. O Trump não é conhecido por clemência, pá. Mudou completamente, né? Especialmente com comunistas, com caras que vão contra os direitos humanos, censores, né? Então por que perdoou o cidadão? Ele não perdoou, pá. As pessoas é que ainda não viram o filme. Ele negociou. O Barba teve que negociar. O Barba teve que o Trump quer. E aí a coisa Neste complicou. caso, o Trump teve que 21 milhões de toneladas de latânio, neodímio, sério, lítio, nióbio, que são elementos de terras raras, cobre, grafite natural, tudo essencial para semicondutores, baterias, mísseis, satélites, os F-35 dos Estados Unidos. Ou seja, o Barba tem o que ele precisava. E o outro? O Bolsonaro, O aliado coitado, ideológico. o Bolsonaro deixou de ser um ativo, né? Foi deixado completamente à deriva porque não tinha o que vender mais, né? Ideologia não compra porta-avião. Terra rara. Essa é a conclusão, né? Ou seja, neste contexto, né, a nova estratégia da segurança nacional dos Estados Unidos em 2025, o capítulo sobre as tais cadeias de suprimento e minerais críticos, passa pela negociação. Por aí vai, a prioridade é... A prioridade é sempre o quê? Garantir acesso a esses minerais críticos, até para reduzir a dependência dos chineses, né? Que também é uma situação complicada. Porque eles não vão estar a querer entrar muito no conflito com os chineses, né? Porque o Brasil entra de cabeça nisso, entra de cabeça como o novo e futuro potencial fornecedor relevante em matérias-primas essenciais. Que é a citação literal do documento que circula por baixo do pano. Mas o Brasil exporta a maioria para a China, e aí agora... Exato, até aqui seria para a China, né? E aqui teve que haver uma negociação, né? Ou seja, os Estados Unidos eles queriam que o Brasil redirecionasse essas exportações e foi o que foi feito. E aí o Barba, entre aspas, aceitou. Evidências circunstanciais nos dizem que sim, né? Se tu bem lembras da declaração do Ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, ele declarou publicamente à nossa queridinha Globo, né? Vamos discutir o quê? A convergência entre a nossa potencialidade mineral e o capital americano. Traduzindo é o quê? Vamos negociar com os americanos. Vamos entregar de mão beijada, respeitando a soberania nacional. Esse é sempre o slogan, né? Porque eles sempre têm que dizer isso antes de vender a soberania, né? Até para os chineses eles disseram isso, né? E o que mais estava na mesa? Aí que vem a história. Terras raras para exploração americana. Fim de censura a mídias sociais. O povo acredita. O povo acredita. Tá ligado, né? Acredita mesmo. Cancelamento imposto contra a Big Tech. Termo de cooperação Brasil, China e satélite. Imagina. Então. Tá bom, colaboração contra o crime organizado. É uma piada pronta. E se a gente falar quem é que intermediou, quem foi? Os açougueiros de Goiás. Os açougueiros de Goiás. Né? Os tais da JBS, como sempre, né? Menos que doaram 5 milhões de dólares. Exatamente, para o filme da família do Trump, né? E que controlam 25% do mercado de carne americano. E que viajaram várias vezes para os Estados Unidos, reunindo com os advogados. Porque o advogado do Batista é o mesmo escritório do Trump. E depois intermediaram o encontro entre o Barba e o Trump. Tava lá. Exatamente. E foi o único jatinho que entrou na Venezuela sobre o bloqueio. E depois dessas negociatas, o povo fica para trás, né? A Magnitsky é revogada e quem perde é sempre o povo. Mas aí é uma coincidência. Geopolítica não tem coincidência, né? E tem ainda outro fator que eles não estão falando, né? É que o Brasil é grande demais para ser ignorado.
Independentemente se tu tens um comunista no poder, independentemente de ser enquadrado ou não pela Magnitsky ou não, o Trump vai ser negociado. Interessa. Mas em condições, né, que sejam favoráveis a quem? Sim, sempre com condições, né? E a principal é o quê? Cada vez mais reduzir os vínculos com a China, né? Tentando trazer o Brasil para si. Mas aí o Bolsonaro era o aliado. O filho dele até foi na posse. Só que o Bolsonaro, o que é que ele ofereceu em concreto? Até hoje? Nada. Trump escolheu Lula porque tinha o que vender. Não, Lula não tem nada para vender. Ele só arranjou recursos que são do país. Ele está vendendo recursos que são do país. Ele está dando ao desbarato recursos que são do país. Trump é transacional, não é ideológico. Ele pensa sempre, a América primeiro. Né? Ou seja, o interesse americano acima de qualquer coisa. Ele disse, dane-se o Bolsonaro. O que é uma autêntica sacanagem. É que ele fez barulho demais e construiu um pouco poder real, né? Correto. E não só, e também negligenciou o Congresso, né? Antagonizou o Judiciário, por isso é que há todas as guerras com o STF, perdeu capacidade de entrega e o Trump, como sempre, está sempre tentando negociar o que é mau para o povo brasileiro. Enquanto vai, negocia. Vai lá. E vai comendo também. Ou seja, e entregou o que o Trump ele desejava, não é? E o que ele necessitava para fazer os seus F-35. E não o que o Trump quer ouvir. Porque por um momento o Trump disse, tudo bem, beleza, a Bolsonaro é top, não é? Mas depois, quando é do blim-blim, não é? E os exilados bolsonaristas dos Estados Unidos estão tudo errados. Tudo refém. Alan dos Santos, o Figueiredo, o Eduardo que deu um tiro no pé, devia-se ter candidatado a senador, que a gente fala sempre, não é? E agora é o quê? Agora também não podem falar contra os Estados Unidos, porquê? Porque senão são expulsos do país. Não é? Então, de que raio é que valeu a coisa, não é? Agora, não é? O Trump pode deportar quando quiser. Pode. Porquê? Porque se a gente olhar para a secção 301 da lei da imigração, ela permite barrar a entrada de terroristas, pseudo-terroristas, pseudo-criminosos, e facilmente ele podia enquadrá-los como isso. E se o Brasil classificar bolsonarista como terrorista, vai lá. O Trump, o que é que ele vai dizer? Tu dás mais 1 milhão de toneladas de X, YZ, de raro, e eu deporto o cara. Nada mais é do que uma negociata. Todos na América Latina estão na palma da mão dele. É o controle perfeito. Ele tem o quê? Tem exilados como reféns, o Lula como fornecedor, Bolsonaro está preso como um exemplo do que acontece quando tu não entregas nada e que depois és julgado à porta pequena, né? E o juiz volta de novo ao sistema financeiro. Pode transacionar, pode receber cheques de milhões, pode fazer comprinhas com o seu Mastercard, com o seu Visa, pode usar o iPhone, pode viajar para os Estados Unidos. Olá. Parece que nada aconteceu. Eu imagino o Elon Musk deve estar puto com o Trump, né? 20 milhões de toneladas de soberania mineral. Isso é o interessante, porque é o compromisso de reduzir a cooperação com a China que está em primeiro lugar. Ou seja, os Estados Unidos levam reservas e dizem, vocês agora negociam connosco. Que é o objetivo estratégico real. Sempre foi. As terras raras são o petróleo do século XXI. E quem controlar essas mesmas terras raras entre os maiores fornecedores está o Brasil, controla toda a tecnologia mundial. Não é? Então o Brasil virou a grande fornecedor de matéria-prima de novo. De novo, só que agora está bandeado para o outro lado. Estava com os chineses, agora quer ir para a colónia 2.0. Né? A mesma função, tecnologia diferente. Né? Parece que estamos naquele período. Né? Portugal levava ouro, Inglaterra levava café, Estados Unidos levam nióbio. Neodímio é muito importante para eles, né? O nióbio também, e continuam a chamar isso como se fosse uma parceria estratégica. Né? Entre aspas, não é? E o desenvolvimento industrial brasileiro vai pro ralo. É completamente amorfo, completamente inexistente neste momento. Exportamos minério bruto e praticamente a China é que ganha dinheiro, eles é que o refinam. E depois enviam para os Estados Unidos, eles fabricam os chips, né? E depois nós ainda compramos o produto final, os nossos iPhones. Né? Enquanto isso, a América Latina, Argentina, Paraguai, como vermelho e PCC como terrorista. Para quê? Para garantir a tal cooperação securitária entre os Estados Unidos
os próprios países, né? Claro. Porque eles dependem, a Argentina e o Paraguai dependem do equipamento militar americano, né? Da vigilância, da inteligência americana. Né? E nós trocando soberania por armamento. Vai lá. E o Brasil está no mesmo caminho, né? Está no mesmo caminho porque se o Congresso aprovar a lei que equipara o narcotráfico ao terrorismo, né? Imagina só o que é que vai acontecer. Os Estados Unidos podem operar em solo brasileiro sob o pretexto de cooperação antiterrorista. E aí está tudo aberto. Eles podem se instalar tranquilamente, têm arcabouço para isso, têm legalidade para isso. E tudo começa sempre com negócios escusos, acordos secretos por baixo do pano, para tirar um ministro de uma lista, colocar outro, e assim vai. Né? Aí, Caralho. esse vídeo pode ser enterrado pelo algoritmo, porque não confirma a narrativa em si. Vai lá. A nossa direita que a gente gosta, ela vai odiar porque mostra Trump como pragmático, não como Salvador como eles pensavam. É isso que a gente falhou. A esquerda vai odiar porque ela expõe Lula vendendo soberania. E aí é ótimo, né? Porque significa que é análise, não propaganda. Não é? E aí, cabe a você compartilhar. Por quê? O sistema prefere a polarização à complexidade. Exatamente. E não se esqueça de se inscrever, nos dar essa força para que nós consigamos publicar mais coisas que falam das certas verdades confortáveis. Não é? Ative o sininho, porque quando mineradoras americanas estiverem explorando o solo brasileiro, o chinês vai estar brigando e aí a coisa vai ficar feia. E aí vocês vão se lembrar, ou irão se lembrar, que alguém tinha falado que havia um acordo antes dele ser anunciado, e vocês vão ver que a gente não estava a falar mentira, né? E de novo, ajuda nós! Senta o dedo no like!